amigos e amigas do Facebook. Em seguida, aí, dentro de alguns instantes, estaremos colocando no ar o Noturno, boletim informativo falado do PXPY Clube de Caxias do Sul, edição de número 51. Hoje, mais uma vez, transmitindo somente a locução do boletim. E mais terça-feira que vem ainda será feito assim. Após o dia 17, retornamos ao normal. Muito obrigado, fiquem conosco. Ok, Gilmar, PY3 Kilo Tango. Assume então PY3 TV Eduardo. Boa noite, Luiz Henrique. Boa noite, Adaís, que está aí na escuta. Igualmente a todos os corujas aí que nos acompanham via Facebook, né? Sinto-se todos cumprimentados. Tá bom, Luiz Henrique? Quanto aos comentários, tranquilo? Tá, vai os teus compromissos aí, a gente segura a peteca aí da forma que for possível aí. Ok? Então, Gilmar ficou despedido, só na escuta, daí no telefone. Deixa contigo então, Luiz. PY3 TV, PO3 Delta November Eco. PO3 Luz, Luiz Carlos, por Carlos Barbosa. Papa Uniforme 3, Juliette Vitor Papá, boa noite. Ok. Boa noite, PO3 Delta November Eco, Luiz Henrique operando Papai Yankee 3, PXY. Boa noite, Luiz Carlos, PO3 Lima e Uniforme Zulu. Boa noite, Jairo, PO3 Juliette Victor Papá. Informando aí de antemão aí, Eduardo, pode anotar aí então. Papai Yankee 3 Eco November, hoje ele está pelo QTH de Sossego, só que ele não consegue transferir com o HT por lá, ele só vai acompanhar a rodada então na entrada da repetidora. Tá bom, Eduardo. Deixar ali com o Luiz Carlos. Luiz Carlos depois deixa com o Jairo. O Jairo deixa com o Eduardo. Aí nos momentos que antecedem aí, ó, às 19h30. Adiante, PO3 Lima Uniforme Zulu. Ok, muito boa noite então a todos que se encontram navegando na frequência de 146-690-600. Ok, repetidora de Flores da Cunha para o mundo, né? Estação Renascer, QRA de PO3 Luz, Luiz Carlos, por Carlos Barbosa. Estação Renascer. Ok, estamos aí mais uma vez, né? Dando ênfase, acompanhando, ok, e compartilhando com todos os colegas, amigos, simpatizantes, companheiros, a esse trabalho que está sendo realizado simultaneamente, dia a dia aí, ok? Muito boa noite a todos, um forte abraço, espero que divulguem, ok, esse trabalho está sendo realizado aí. Jairo, deixo contigo a PO3 Juliette Vitor Papa, o Didi Trapalhão por Caxias do Sul. Tá bueno, hein? O homem da pontezinha, hein? O homem da concretuda. Tá, tio Luiz Carlos, boa noite, um abraço aí. Tá bueno? Boa noite pro senhor e pessoal de casa, respeitosamente. Boa noite, Luiz Henrique, Forte 73. Boa noite, Dudu, Eduardo, Tango Vitor Índia. Boa noite, Padilha. Boa noite a todos que encontram. Não estou muito a par do assunto, não sei nem. Eu até liguei o rádio. E outra, o tempo estava ruim, acredite se quiser, né? Liguei os cabos, né? As antenas. E liguei o rádio, agora fiz chimarrão pra cá. Liguei os rádios e não liguei os cabos. Fiquei olhando pra ele, liguei o computador, ficava olhando pra ele. Mas que tanto. Os cabinhos tá guardadinho ali dentro do vitrine, né? Tirei que conectar tudo de novo. Mas então, se todos cumprimentaram, eu não sei qual é o assunto, mas em seguida a gente interage. Tá bueno? Deixa contigo então, Eduardo. Forte abraço. Palavra tua, satisfação nossa. Entendi demais o espaço concedido aí.
Palavra aí, Papa Uniforme 3 Juliette Vitor Papá, Tango Vitor Índia, Y3 Tango Vitor Índia, Eduardo, adelante. Vou ser bem breve aqui, hein, como eu já fiz o câmbio, cumprimentar o Luiz, Jairo e Padilha. Vai daí então, Padilha, faz teu câmbio aí que daqui a pouquinho o Luiz Henrique já vai entrar aí com o boletim. Então dá tempo pra você fazer sua rodada aí, seu câmbio inicial aí. Uma vez que eu já fiz por aqui, então eu venho na sequência aí, depois do início do boletim. PY3 TV e PY3 PP, depois já deixa lá com o Luiz Henrique. PY3 PP, Padilha. Boa noite a todos, um abraço, tudo de bom. Começou a ficar fresco. Mas, agora se agasalhar. PY3 PP, Padilha, vamos ver Luiz Henrique, então. Ok, positivo. Papa Yankee 3, Papa Eco Papa Padilha, PO3 Delta November Eco Luiz Henrique. Forte abraço aí os que nos escutam aí já pelo Facebook. O Marcelo Mânica, Leandro de Britos nos acompanha também. Lá por Porto Alegre a doutora Rosane Câmara. O Edson, Papa Yankee 3 Eco November, está conosco pelo rádio. Ok? Mas sem condições de transmissão. Ok, pessoal? O Eduardo também já está ali pelo Facebook. E hoje é a segunda terça-feira, que eu tenho compromisso aí das 20 às 21, né? Então, como foi terça passada, o boletim vai até em torno de 19h50, 19h52. Aí eu passo a bola para o Eduardo. O Eduardo assume o comando e toca até o final. Ok? E vamos ter aí, semana que vem, aí, o último dia, então, a próxima terça-feira da semana que vem, é o último dia que faremos este formato. Depois, retornamos ao normal, aí, como sempre foi aí nesse primeiro ano do noturno, o boletim informativo falado do PXPY Clube de Caxias do Sul. Interrogando a frequência, mais algum colega? Ok, negativo. Boa noite também para a dona Fátima Leoni e para o PO3 Alfa Kilo, que estão nos acompanhando via Facebook. Com certeza, PO3 Kilo Sierra Romeo está no basquete por lá e nos acompanha via rádio. Também citar aqui o Ulisses Barbosa, o grupo PX Renascer, o Wilson lá de Farroupilha, o Wellington, o Sandy, Scopel, os amigos e colegas do grupo Escoteiro Tradicional do Ar, o Getar, a chefe Vera, Nelson, Guilherme, Júlia, Adriana, Lígia e chefe Cláudio. O Augusto lá por Garibaldi, PO3 Alfa Foxtrot Golf. Com certeza a dona Zélia também está na escuta, PO3 Eco Lima Zulu. Papai Yankee 3 Lima Alfa Romeo, Luiz André. Papai Yankee 3 Charlie Alfa Delta, o César Augusto de Deus. O PO2 Lima X-Ray Golf, o Marco Ferrari lá de São Paulo. O Papa Tango 2 Zulu Delta X-Ray, o Martim Buteira lá de Brasília. O Efraim Hernandes, lá do México, e a Milagro Vega Gomes, lá de Cuba, que também nos acompanha. Mais algum colega para ser anotado? Papa Uruguai 3, Alfa Kilo, boa noite. Voltei, Luiz Henrique, só que como eu estava falando aí com o meu pessoal lá em Uruguaiana, então eu não anotei aí os colegas que estão chegando na rodada aí, né? Não sei qual é a sequência aí. Tá bom? Daqui pra diante tô aqui apenas na rodada aí. Ok, anotado aqui então o retorno do Odair e a chegada do PO3 Alfa Kilo, Ademar, via rádio. Boa noite, radioamadores e radioamadoras de Caxias do Sul e região. Esta é a Papa Yankee 3 Papa X-Ray Yankee
estação oficial do PX-PY Clube de Caxias do Sul, operada nesta oportunidade por PO3 Delta November Eco, Luiz Henrique. São 19 horas e 30 minutos, hoje é terça-feira, dia 10 de agosto do ano de 2021. E a temperatura em Caxias do Sul, no bairro Pio X, está na marca dos 8 graus centígrados. Está no ar a edição número 51 do Noturno, o boletim informativo falado do PX-PY Clube de Caxias do Sul, que é transmitido nas terças-feiras pela Papa Yankee 3 PXY na frequência de 146.690-600 MHz, repetidora Papa Yankee 3 Tango Charlie Papá. E desde já agradecemos aos seus mantenedores pela prestatividade e parceria. Este boletim informativo também tem transmissão ao vivo pelo Facebook em facebook.com/pxpycxs e facebook.com/RochaLH. Neste momento, dizemos que estão por frequência Papa Yankee 3 Tango Victor Índia Eduardo, Papa Yankee 3 Kilo Tango Gilmar, somente rádio escuta, Papa Yankee 3 Sierra Golf Adair, PO3 Lima e Uniforme Zulu Luiz Carlos, PO3 Juliette Victor Papa Jairo, Papa Yankee 3 Papa Eco Papa Padilha, PO3 Alfa Kilo Kilo Ademar, Papa Yankee 3 Eco November Edson, solamente rádio escuta também. Mais algum colega para ser anotado? Ok, seguimos então com o Noturno, edição de número 51. CVA 2021. O concurso de número 62, chamado Concurso Verde e Amarelo, terá etapa em telegrafia das 21 horas, UTC do dia 21 de agosto, até as 21 horas, UTC do dia 22 de agosto de 2021. Já a etapa SSB se dará a partir das 21 horas UTC do dia 28, se estendendo até as 21 horas UTC do dia 29 de agosto de 2021, nas bandas de 10, 15, 20, 40, 80 e 160 metros. E maiores informações podem ser obtidas acessando www.charlieVictorAlphaDeltaXray.org/regulamento www.cvadx.org/regulamento. Expedições DX no ar. Está ativa, devendo assim permanecer até o próximo dia 13, a Oscar X-Ray 3 Lima X-Ray, operando desde a ilha Tasiilaq, na costa da Groenlândia, nas bandas de 6 e de 4 metros. De 16 de agosto, devendo permanecer até o dia 5 de setembro, estará ativa a Zulu Zulu 2 Mike Charlie 461, para comemorar os 461 anos da cidade de Mogi das Cruzes, com operação nas bandas de 80, 40, 20, 15, 10 e 2 metros em SSB, CW, FM e FT8. Está ativa, devendo assim permanecer até o próximo dia 23, a Foxtrot Oscar Foxtrot 1 Sierra Mike Bravo, operando desde a Polinésia Francesa em Bora Bora, nas bandas de 40 e 20 metros, em SSB e FT8. Está ativa, devendo assim permanecer até o próximo dia 30, a Zulu Delta 7 Golf Bravo, operando desde a ilha de Santa Helena, na costa de Angola, nas bandas amadoras. Está ativa, devendo permanecer até o próximo dia 30,
a Zulu Charlie 4, Charlie Bravo Kilo, operando desde Akrotiri, no Chipre, nas bandas amadoras em FT4 e FT8. Estará ativa de 20 a 31/8, a Alpha 35 Juliette Papá, operando desde a ilha de Tonga, na Oceânia, na banda de 80 metros e também em 6 metros em FT8, CW e SSB. Estará ativa de 26 a 30 de agosto a Kilo Hotel 9, Kilo Alpha Whisky Zulu Índia, operando desde a ilha Wake, no mar das Filipinas, nas bandas de 40 e de 10 metros, em FT4 e FT8. Estará ativa de 11 a 16, está ativa do dia 11 ao dia 16, a Victor Papa 9 Eco, operando desde Bermuda, no mar dos Estados Unidos, nas bandas amadoras em SSB. Está ativa, devendo permanecer até o próximo dia 14, a Romeo Charlie 3 Papá /1, operando desde a ilha Kii, na costa norte da Rússia, em 144 MHz, durante a chuva de meteoros, além de HF em 40 e também em 20 metros SSB. Está ativa, devendo permanecer até o próximo dia 17, a Sierra Victor 8 India Kilo 6 Quebec Oscar November, operando desde Lefkada e Magnice, na costa da Grécia, nas bandas DHF, em CW e SSB. Está ativa, devendo permanecer até o próximo dia 18, a Eco Quinto 1 Alfa Oscar, operando desde as Ilhas Cook, no sul do Pacífico, nas bandas de HF, em SSB. Estará ativa de 21 a 25 de agosto a Juliette Delta 1 Juliette Hotel 1 Foxtrot Whisky, operando desde a ilha de Ogasawara, no mar do Japão, nas bandas de 40 e de 6 metros em SSB e FT8. Estará ativa de 21 a 28 de agosto a Alpha Juliette 0 Whisky Sierra, operando desde Recife de Mercado, na costa da Suíça, nas bandas de HF em CW. E nos mesmos dias, também estará operando desde Recife de Mercado a Oscar Juliette 0 Delta, nas bandas de HF, porém em Sierra Bravo. Rádio Amador do ano. Conforme já noticiado, vem aí, de forma inédita, a votação pública que vai eleger o Rádio Amador do ano de 2021. A escolha de âmbito estadual, Rio Grande do Sul, se dará totalmente online de forma sigilosa e vai ocorrer da 0 hora do dia 16 de novembro de 2021 até as 23 horas e 59 minutos do dia 13 de dezembro de 2021. E o colega mais votado irá receber um troféu personalizado. Aguardem maiores informações e não deixem de participar. Encerramos as notícias de hoje recomendando: sempre pronuncie seu indicativo ao iniciar um câmbio. Nunca inicie um contato em uma banda e continue em outra. Os colegas que porventura estejam na coruja não entenderão nada daquilo que está acontecendo. Não faça câmbios extremamente prolongados. Se você precisa conversar com algum colega sobre assunto mais longo, telefone para ele e fale à vontade. Em uma rodada, jamais atravesse o câmbio de outro colega e jamais fale fora de sua vez. Essas, então, as notícias do noturno de hoje, o boletim informativo falado do PXPY Clube de Caxias do Sul. E passamos agora ao quadro de radioeletricidade, técnica, ética e legislação, falando hoje sobre o surgimento das válvulas eletrônicas. Deve-se a Thomas Edison o invento da lâmpada incandescente. A impressionante exibição
da primeira lâmpada elétrica do mundo, efetuada em 1879, se sobrepôs às demais descobertas científicas realizadas por Edison. Aprimorando seu invento, Edison colocou uma placa de metal na ampola de vácuo que emitia luz. Em seguida, conectou uma bateria e um medidor em série entre o filamento luminoso e a placa e verificou que uma corrente elétrica fluía entre o filamento e a placa, quando esta estava ligada ao terminal positivo de uma bateria. Ao conectar-se o terminal negativo da bateria à placa, não havia a circulação de corrente. Ainda não se havia, nessa época, descoberto a teoria eletrônica, portanto, não se dava explicação convincente ao fenômeno. Atualmente, explica-se como sendo libertação de elétrons por certos metais e óxidos quando se aquecem os mesmos. O calor proporciona energia suficiente aos elétrons para que possam libertar-se das forças que os prendem às suas órbitas, convertendo-se assim em elétrons livres, e esse fenômeno denominamos emissão termo-iônica. Ao emitir elétrons pelo filamento, os mesmos se dirigiam ao potencial positivo da placa, constituindo a corrente da placa. Atualmente, usam-se emissores de tungstênio revestidos por óxido de tório, e esses emissores de elétrons são chamados de catodo. O calor para o desprendimento desses elétrons pode ser fornecido direta ou indiretamente em ambos os métodos e eles possuem certas vantagens. Para equipamentos portáteis que utilizem pilhas como fonte de energia, o aquecimento direto é mais vantajoso, produz menor perda de calor e o filamento é projetado de tal modo que só consuma, durante o uso, uma pequena quantidade de energia. Para fontes de corrente alternada, o catodo aquecido indiretamente é o mais utilizado. A perda de calor é insignificante e o método indireto proporciona uma isolação entre a fonte de tensão de aquecimento e o catodo, para que não seja produzido zumbido no circuito. Aí está então um pequeno item aí que fala sobre as válvulas. Passamos agora então ao quadro do fundo do baú, falando de um seminário. Hoje, no quadro do fundo do baú, trazemos a matéria datada do dia 25 de setembro do ano de 1999, quando o PXPY, continuando sua trajetória no sentido de agrupar os grupos escoteiros de Caxias do Sul e os incentivando a que todos tivessem suas estações de rádio e radioamadores em seus grupos, participou em Porto Alegre do primeiro Seminário Gaúcho de Radioescotismo, seminário este que preparou todos os grupos do Rio Grande do Sul para a participação no 42º Jamboree no Ar, que aconteceu naquele ano, entre os dias 15 e 17 de outubro. Aí está então o quadro do fundo do baú de hoje, falando do primeiro Seminário Gaúcho de Radioescotismo, acontecido lá no ano de 1999. Uma década na história, abordando hoje de 1730 a 1739. Em 1730, um sismo causa a destruição da freguesia da Luz, Ilha Graciosa, Açores, e provocou a destruição generalizada na freguesia. Em 1731, o primeiro mercado futuro do mundo para a negociação de arroz começa a operar no mercado de arroz Dojima, em Osaka. Em 1733, nasce Joseph Priestley, cientista inglês, descobridor do oxigênio. Em 1734, são publicadas as Cartas Filosóficas de Voltaire, escritor e filósofo francês. Em 1735, Carlos Linneu publica a primeira edição do seu sistema de classificação
dos reinos animal, vegetal e mineral. Em 1738, começa a escavação da cidade romana de Herculano, destruída pelo Vesúvio. No ano de 79 e em 1739, a ilha Tristão da Cunha, a ilha mais remota do mundo, é descoberta pelo explorador francês Jean-Baptiste Lozier. Aí está então uma década na história. Passamos agora ao quadro Qual a Origem, falando da história do refrigerante. Publicado pela equipe Brasil Escola, o refrigerante é uma bebida rica em corantes e conservantes que contém grande quantidade de açúcar, exceto nas versões light e diet, que apresentam menor quantidade, porém também tem alguma quantidade de açúcar. Possui aroma sintético, de fruta e gás carbônico. O refrigerante surgiu em 1676 em Paris, numa empresa que misturou água, sumo de limão e açúcar. Naquela época, não havia ainda descoberto a água misturada ao gás carbônico. Em 1772, Joseph Priestley realizou experiências acrescentando gás em líquidos, mas foi somente comercializado em 1830. Nesta época, os farmacêuticos tentavam associar ingredientes curativos às bebidas gaseificadas. Em 1886, o farmacêutico John Pemberton, de Atlanta, criou uma mistura de cor caramelo e juntou a água carbonatada, gasosa. Frank Robinson, contador de Pemberton, batizou a bebida de Coca-Cola e escreveu a próprio punho. A partir daí, o nome da bebida passou a ser escrito da forma com que recebeu de Robinson. Era vendida na farmácia por 0,05 centavos de dólar para ajudar, e era dita que ajudava na digestão. Chegou ao Brasil em 1941, sendo produzida na cidade de Recife. Em 28 de agosto de 1898, o farmacêutico Caleb Branham criou a Pepsi Cola na Carolina do Norte, com a finalidade de revigorar, rejuvenescer e ajudar na digestão. Seu nome foi tirado com base em seus principais ingredientes, a pepsina e as nozes de cola. Chegou ao Brasil em 1953 e desde então é um dos refrigerantes mais consumidos. Os refrigerantes podem ser classificados como a base de sumo de frutas com quantidade mínima de sumo de uma ou de várias frutas. Refrigerante à base de extratos vegetais dissolvidos em água com aromatizantes, podendo haver ou não sumo e outros ingredientes vegetais. E por último, o refrigerante à base de aromatizantes, onde são dissolvidos os aromas, sumos, açúcares, dióxido de carbono, acidulantes e antioxidantes. Aí então, algumas curiosidades sobre o refrigerante. Passamos agora ao quadro de curiosidades. Continuando a falar sobre a disposição dos dias no ano, falamos hoje porque fevereiro tem menos dias. A matéria é de Lohane Vilela, pertencente à equipe Brasil Escola, e diz que após a morte de Júlio César, o Senado romano decidiu homenagear o imperador, alterando o nome do mês Quintilis, que tinha 31 dias, para Július, o atual Júlio. Posteriormente, a fim de homenagear o imperador César Augusto, o mês de Sestilis passou a se chamar Augustus, agosto. Porém, esse mês possuía apenas 30 dias, e para que ambas as homenagens fossem igualadas, decidiu-se acrescentar um dia em agosto. Para que isso fosse possível, a solução foi tirar um dia no mês de fevereiro, que já tinha uma data a menos, por conta da repetição dos anos bissextos. Assim, fevereiro ficou com 28 dias em anos comuns e 29 com a repetição nos bissextos.
Teve também o chamado Ano da Confusão. O calendário juliano foi adotado, mas ainda havia uma diferença de 80 dias em relação ao ano solar. Para solucionar o problema da contagem, Júlio César determinou que o ano 46 a.C. tivesse 455 dias, o que rendeu ao período o nome de O Ano da Confusão. Aí está então, este foi o boletim informativo falado do PXPY Clube de Caxias do Sul, edição de número 51 de hoje. Agradecendo aí a todos os que nos acompanham pelas redes sociais, o Hugo Francisco Cipriani, o Ulisses Barbosa, o Jairo também está por ali, a dona Fátima Leoni, Leandro de Britos, o Eduardo também nos acompanha pela rede social, a dona Maria Tereza Pintos Arte, a Estação Babalu, o Amauri Espósito, o Júlio Araújo, o professor Adão Clóvis Martins dos Santos, a doutora Rosane da Câmara, lá de Porto Alegre, e o Marcelo Mânica, além dos que nos acompanham, Papai Yankee 3 Tango Victor Índia Eduardo, que estão por frequência, né? Papai Yankee 3 Kilo Tango Gilmar, que ficou solamente rádio escuta, Papai Yankee 3 Sierra Golf Adair, PO3 Lima Uniforme Zulu Luiz Carlos, PO3 Juliette Victor Papá o Jairo, Papai Yankee 3 Papa Eco Papa Padilha, PO3 Alfa Kilo Kilo Ademar, mais o Edson, Papai Yankee 3 Eco November, que nos acompanha via rádio, mas sem condições de transmissão no dia de hoje. Conforme relatado no início, hoje faremos mais um dia atípico na apresentação. Nós vamos encerrar a live e, por compromissos profissionais, eu vou me retirar. O Eduardo, Papai Yankee 3 Tango Victor Índia, assume. Terça-feira da semana que vem teremos a última edição nesse formato e após retornamos à normalidade. Eu agradeço a todos por acompanhar a leitura. Passo a palavra ao Papai Yankee 3 Tango Victor Índia Eduardo para que prossiga no comando da rodada e fico despedido. Ok, assume então PY3TV Eduardo Caxias do Sul. Renovado boa noite aí o Gilmar, que vai permanecer só na escuta, assim como o Edson, né? PY3 Eco November. Boa noite Adair, Luiz Carlos, Jairo, Padilha. E para nossa surpresa aí Ademar, né? PO3 Alfa Kilo Kilo. Além de todos os corujas que nos acompanham aí, que nos acompanham. Mas tá, então, muito obrigado pela sua participação, pelo seu apoio, e dizendo que terça-feira que vem ainda apresentaremos assim, e a partir do dia 17 retornamos à edição normal do Noturno. Muito obrigado pela sua participação, convite para que na semana que vem esteja conosco novamente na edição de número 52 do Noturno, o boletim informativo falado do PXPY Clube de Caxias do Sul. Muito obrigado e até mais. Padilha para o Ademar e eu volto no final. PY3TV